Olá, estudante do oitavo ano! Nesse vídeo vamos falar sobre oratória e retórica. Mais especificamente estaremos abordando o significado de um discurso e as formas de se fazer isso. E o que é um discurso? No dicionário ele mostra pra gente que o discurso é a exposição de ideias proferida em público, feita de improviso ou antecipadamente e escrita com esse propósito. Pode ser uma oração, pode ser uma fala. E também a maneira própria de se expressar através da fala. Ele traz o exemplo aqui pra gente, essa frase, seu discurso era caótico. O que está dizendo? Seu discurso era mal organizado, bagunçado. Mas então veja, o discurso ele pode ser tanto de improviso, quanto ele pode ser previamente planejado, certo? Há algumas pessoas que se dão muito bem em situações de improviso, mas a maioria dos bons discursos, eles são previamente escritos, previamente planejados para isso. Então o discurso é toda situação que envolve a comunicação dentro de um determinado contexto e diz respeito a quem fala, para quem se fala e sobre o que se fala. Então você tem que sempre analisar, na hora que você vai proferir um discurso, quem é o seu público. Afinal de contas, o objetivo do discurso é você convencer, você persuadir ou até mesmo você entreter o seu público. Então qual é o público-alvo do seu discurso? Isso é sempre muito importante ser planejado antes. E você sabe o que é um discurso direto? Você sabe o que é um discurso indireto? Há várias formas da gente escrever um discurso. Formas que a gente cita diretamente pessoas, formas que a gente cita indiretamente, ou até que a gente pode manipular o discurso de terceiros, tentando com isso enfatizar o nosso ponto de vista sobre o assunto. Então, a língua portuguesa ela é muito rica nessas formas e é muito importante ter domínio sobre as diferentes formas de discurso. A forma como você abrirá uma apresentação é sempre importante na hora de fazer um discurso. É justamente no início do discurso que você vai tentar incentivar a curiosidade do seu público sobre o assunto que você fala. Então é ali que o público irá se interessar ou não pelo que será dito depois. Então é muito importante ter uma introdução bem coesa do discurso. E outros elementos do discurso são muito valorizados para a organização de um bom discurso. Como, por exemplo, mostrar um exemplo interessante sobre o tema que você está falando, citar estatísticas notáveis, fontes de argumentação sobre o que você está falando, fazer uma pergunta retórica, uma daquelas perguntas que as pessoas não saibam como responder, se torna muito importante. Seja ousado, se use de frases impactantes, frases de efeito. Conte uma história, mostre que o teu discurso tem um proceder, ele tem começo, ele tem meio, ele tem fim, ele tem base. Aliás, não tenha medo de utilizar o humor, também é uma excelente forma de você organizar um bom discurso. E procure citar outras pessoas para demonstrar que o seu discurso ele não surgiu do nada, ele já vem de um estudo, ele já vem de um trabalho de pesquisa, de criação e outros já se envolveram com o tema. Neste vídeo, nós falamos sobre oratória e retórica. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!